Um esqueletão muito maluco chamado Ark é o grande herói dessa história. Ele é simplesmente um cavaleiro porradeiro e barra pesada, que tenta viver uma vida tranquila como mercenário em um mundo de fantasia medieval. Mas antes de ser um esqueleto obcecado por magia e ter uma armadura de nível divino, ele era um rapaz comum e fã de jogos de luta na internet. A sua vida era tão chata que ele já se considerava um grande otaku fedido. Então, quando percebeu que acabou se tornando um personagem de jogo em um mundo estranho, ele testou sua grande coleção de habilidades antes de ver seu rosto refletido no rio, apenas para descobrir que era apenas um esqueleto feioso como um personagem que ele havia criado. E após se recuperar do choque, ele foi até a cidade mais próxima e percebeu que poderia sentir fome mesmo sendo um esqueleto. Isso não faz sentido nenhum, mas como magia existe nesse mundo, ele não tá nem aí pra isso. E no final, ele se registrou na Guilda dos Caçadores para obter uma licença e ganhar dinheiro, começando assim a sua vida comum. Um dia, voltando de uma caçada, 2 orcs e um javali encontrou um grupo de bandidos atacando uma carruagem de uma jovem nobre. Os bandidos haviam derrotado todos os seus guardas, e agora era a vez dela. Mas o protagonista se teletransportou para detrás do chefe deles, e com um só golpe de espada, conseguiu derrotá-lo, junto com outros 2 bandidos. Os outros criminosos fugiram com medo, mas ele usa um ataque de longo alcance chamado Golpe de Wyvern, e finaliza os caras com seu poder superior. Apesar de ter um grande talento para habilidades sagradas, o protagonista Ark não quer revelar sua verdadeira vida para esse mundo, pois isso poderia colocá-lo em perigo. Então, ele decide fazer um perfil falso, e aceita a sua primeira missão, servir de guarda para uma garota enquanto ela colhe ervas medicinais. No começo, a garota fica impressionada com seu acompanhante, pensando que ele é um lindo guerreiro, musculoso e perfeito, e logo se sente à vontade e o leva para a floresta para ensinar sobre plantas medicinais. Ao longo do caminho, Ark encontra uma filhote de raposa ferida nos arbustos. Logo de cara, ela fica bastante agressiva, mas ao ser capturada e curada com magia, decide se tornar o seu animalzinho de estimação, e seu nome vai ser Ponta. E finalmente, eles chegam na parte mais profunda da floresta, e de um penhasco percebem uma única cerejeira branca em um local esquisito. A garota tá querendo colher as suas flores, mas enquanto desce toda animada e corre em direção à árvore, Ark e Ponta avistam um monstro lagarto. Ele encontra a garota indefesa à sua frente e tenta esmagá-la para transformá-la em almoço, mas então Ark utiliza a habilidade de teletransporte de curto alcance, caminhada dimensional, para salvá-la. A criatura então decide utilizar hálito venenoso. O protagonista se teletransporta novamente, enquanto pensa no alcance dos ataques do monstro, decide que o melhor a se fazer é enfrentá-lo em combate corpo a corpo. Ele bloqueia os ataques de garras do lagarto, mas então o monstro passa a utilizar a sua grande língua. Ark tá achando isso nojento pra caramba, mas continua desviando de todos os seus ataques. O lagartão fica impaciente e carrega seu ataque supremo, lançando uma onda de petrificação que transforma todos os seres vivos ao alcance do ataque em pedra. Ark então usa seu escudo sagrado, que pode anular qualquer efeito negativo, para salvar a si mesmo e também a garota. Mas agora que o lagarto está ainda mais furioso e usando mais braços para lutar, o nosso cavaleiro está sendo pressionado para terminar a batalha rapidamente. Ark então usa a habilidade de alto nível, chamada Julgamento, e cria um círculo mágico sobre o lagarto, invocando então uma espada gigante de relâmpagos. O círculo mágico finaliza a criatura com um só golpe. A garota fica impressionada e pensa que o cavaleiro será homenageado como herói. Mas como Ark quer manter seu estilo antissocial, ele pede a ela que guarde segredo. Ele também nota um anel vermelho e preto em uma das patas do lagarto, que se quebra segundos depois após a sua morte. Enquanto voltam para a vila, Ark acaba notando o javali gigante e decide presentear a vila com uma saborosa carne essa noite. Ele caça o javali e leva o bichão para a vila, dizendo aos moradores para entregarem a pele e o couro para a garota vender, mas a carne será para todo mundo. E só isso era o bastante para torná-lo um herói local. Mas quando ele estava prestes a deixar a vila, a irmãzinha da garota recompensou ele com uma coroa de flores. Assim, quando Ark voltou para seu quarto na pousada e olhou para sua recompensa, percebeu que a vida era muito mais do que apenas guardar o seu próprio segredo, e que a partir de amanhã se dedicaria ainda mais às pessoas que precisavam da sua ajuda. Após a primeira missão que mudou sua vida, Ark aceitou a missão de caçar bandidos e perseguiu um grupo de ladrões e sequestradores até seu esconderijo, e depois de derrotá-los, ele também encontra o tesouro escondido deles. Tem 2 gaiolas abertas com tigelas de comida à sua frente, o que deixa ele confuso, mas ele decide não dar muita atenção a essas coisas que não são problema dele. Ao sair da caverna com seu equipamento, uma garota encapuzada o ataca de surpresa. Ele se pergunta se a sua oponente era outra bandida, mas sua habilidade com a espada era excelente, e ela era quase tão rápida quanto ele na luta. O protagonista nota as orelhas pontudas e se lembra de que ela era a elfa que ele viu no mercado quando vagava pela cidade no dia anterior. Descobrimos que o nome da garota é Ariane, uma linda guerreira elfa que está fazendo o possível para proteger o seu povo e salvar as jovens elfas que foram sequestradas por humanos gananciosos. Ela confunde Ark com um deles e fica amaldiçoando o protagonista. Enquanto ele tenta se explicar, ela nem sequer escuta porque está cega de ódio, mas assim que vê a raposa Ponta, ela abaixa a guarda por um segundo e pergunta por que
tem uma criatura espiritual ao lado de um bandido sujo. Ark apenas fica pensando que ela gostava de filhotes, mas a elfa conta que o filhote com ele era, na verdade, uma das criaturas espirituais, conhecidas por serem bastante cautelosas, de coração puro e por não gostarem de maldade. E sabendo que aquela criatura era extremamente complicada e só se aproximava de quem tinha coração puro, Ariane percebe que Ark é uma pessoa decente e decide se desculpar pelo ataque de antes. Ela explica que bandidos estão sequestrando elfos para vendê-los como escravos no mercado negro. E é só aí que a ficha do protagonista caiu. Ele finalmente entendeu para que serviam aquelas gaiolas vazias dentro da caverna. A Ariane decide explorar o esconderijo, mas ele avisa que ela não vai encontrar mais nada lá dentro. E disposto a ajudar, o cavaleiro se oferece para acompanhá-la em sua missão, mas a elfa, orgulhosa, manda ele não se meter em assuntos do seu povo e vai embora sem sequer dizer o seu nome. Só que o espírito de protagonista dentro de Ark não deixa de existir tão fácil assim. Afinal de contas, ele sabe muito bem que esse é o famoso momento em que ele ajuda uma bela guerreira e a recruta para o seu grupo. No dia seguinte, utilizando sua habilidade caminhada dimensional, Ark se teletransporta direto para as profundezas da floresta, onde os elfos vivem, e logo escuta vozes humanas bem longe. Um grupo de mercenários estava encurralando garotas elfas, liderados por um nobre mimado e cruel, chamado Udor. Eles já haviam capturado 4 garotas, e quando uma das elfas olhou para ele, Udor ficou zombando, fazendo ela implorar por misericórdia, antes de atacá-la de forma covarde. Vendo toda aquela cena, Ark fica completamente furioso, ao notar o desprezo com que os humanos tratavam os elfos, considerando eles inferiores. Mas antes mesmo que ele pudesse intervir para resgatar os pequenos elfos, Ariane aparece do nada, saltando sobre os mercenários e eliminando 2 deles com um único e preciso golpe de espada. Um dos capangas avisa o Dor que ela é uma elfa guerreira e que se a capturassem viva, ela valeria uma fortuna no mercado negro. O chefe ganancioso ordena que seus homens avancem e eles cercam a elfa com sorrisos sinistros, porém, Ariane fez o que sabe de melhor, abre caminho distribuindo cortes e golpes devastadores, derrotando a maioria dos capangas. Mas a situação vira quando o Dor grita pra ela não se mexer, se quiser que as jovens elfas continuassem vivas, usando elas como reféns, e ele deixa a elfa guerreira sem saída. Ariane só consegue amaldiçoá-la em pensamento, pois agora estava totalmente indefesa. Enquanto os bandidos se aproximavam para pegar seu troféu, essa era a chance perfeita para o nosso protagonista entrar em ação. Ark aparece de repente bem atrás de Udor e o arremessa para longe com um golpe devastador, jogando o vilão direto contra uma árvore. Com os reféns seguros, Ariane recupera a postura e elimina o resto dos bandidos com seu golpe duplo de fúria. Ela corre para tentar libertar as jovens da carroça, mas a porta está trancada por uma fechadura reforçada. O protagonista se oferece para ajudar, mas ela continua relutante em aceitar o apoio de um humano. Ele, no entanto, deixa claro que a segurança das meninas é muito mais importante do que qualquer orgulho ou preconceito, e simplesmente arromba a tranca de ferro com as próprias mãos. No início, as pequenas ficaram apavoradas ao verem aquela armadura imponente e correm para os braços de Ariane. Enquanto tenta confortá-las, a elfa acaba notando que todas elas estão utilizando coleiras devoradoras de mana, um equipamento cruel, feito para impedi-las de utilizar magia espiritual. Ela finalmente entende por que nenhuma delas conseguiu fugir, mas confessa que está em um beco sem saída agora, já que não tem força bastante para quebrar esses artefatos. E é aí que o protagonista utiliza a magia sagrada Remoção de Maldições e desfaz o feitiço das coleiras de uma só vez, aproveitando também para curar completamente o ferimento da garotinha que havia sido machucada. Ariane fica em choque. Ela percebe que nenhum cavaleiro comum teria um arsenal de habilidades tão vasto e poderoso. Enquanto ela tenta processar tudo isso, Ark liberta o resto do grupo, e as pequenas perdem o medo, se tornando super amigáveis com ele. Para garantir o retorno seguro de todo mundo, Ariane invoca um ser místico, que funciona como se fosse um pombo-correio mágico, e manda uma mensagem urgente para sua vila, para relatar o resgate e pedir reforços. Não demora muito para que 2 guardas élficos cheguem no local, e levem as pequenas para um lugar seguro. Antes de irem, Ark promete para as jovens que no futuro, se elas estiverem em perigo novamente, ele vai cruzar os céus para salvá-las. Ariane observa aquilo, e chama ele de pessoa muito estranha, mas com um leve sentimento de satisfação. Ela confessa que ele foi o primeiro humano decente que conheceu na vida, alguém que não discriminava os elfos, e que além de tudo, demonstrou ser o aliado perfeito que ela tanto precisava. Os dois começam a conversar sobre diversos tipos de magia, incluindo o lendário e raríssimo feitiço de teletransporte, e ao se apresentarem de novo, dessa vez com mais educação, a guerreira elfa agradece de todo o coração pela ajuda, e de repente, Ariane acaba recebendo uma mensagem de voz trazida por seu pássaro mensageiro, e o conteúdo deixa o protagonista completamente atento. A mensagem é de outro elfo, informando que finalmente descobriu onde é que estão os outros elfos sequestrados. Ele está fazendo um pedido urgente para que ela ajude ele na operação de resgate na cidade. Ela pensa por um instante e, quebrando suas próprias regras, pergunta se pode contratar o protagonista como mercenário imediatamente. Ariane confessa que nunca confiou em um humano antes, mas que estava disposta a arriscar tudo com ele. O cavaleiro aceita o acordo na mesma hora, e para poupar tempo, ele usa seu feitiço de teletransporte
transporte de longo alcance, o grande portal, para levá-los direto até o topo de um penhasco próximo à cidade. A elfa fica impressionada, sabendo que aquela habilidade seria um grande trunfo na missão. Ao chegarem na cidade, eles entram em um beco escuro para se encontrar com Duncan, um informante. Duncan é um sujeito muito sério, de olhar intimidador e de poucas palavras. Seu jeito frio e calculista deixa Ark um pouco desconfortável. Mesmo quando Ariane apresenta os dois, o novo aliado mal dá atenção ao cavaleiro, fazendo com que ele se sinta um pouquinho excluído da conversa. E esse sentimento continua durando até mesmo quando o trio vai até uma taverna para discutir os detalhes do plano. E lá, o protagonista descobre que os dois elfos compartilham o mesmo sobrenome, Maple, que na verdade é o nome da imensa floresta de onde eles vêm. Ariane convida Ark para comer, mas ele educadamente recusa. Afinal, se ele mostrasse o que tem debaixo do elmo, causaria um pânico do caramba, antes mesmo que ele tivesse a chance de se explicar. Enquanto isso, Duncan ignora completamente a presença do protagonista e se concentra em analisar a comida. A situação só muda quando Duncan repara na raposinha ponta e pergunta para Ariane se ela realmente confia naquele cavaleiro. E com a aliança feita, ele revela que os bandidos estão escondidos em uma fortaleza e que o ataque acontecerá à noite. Como ainda precisam esperar o anoitecer, Ark avisa que vai sair para resolver alguns assuntos. Ele aproveita o tempo livre para vender os equipamentos que conseguiu na batalha contra os bandidos. E antes de se reunir novamente com os elfos, decide comprar suas comidas favoritas e dar um jeito de comer sossegado em um cantinho tranquilo nos becos da cidade. Quando a noite finalmente cai, o grupo se aproxima do objetivo, mas eles não percebem que uma figura misteriosa os estava observando de perto do alto dos telhados. Avistando os guardas fortemente armados no portão principal, Ariane pede para o protagonista utilizar sua magia e levá-los direto para as janelas do primeiro andar. Esperando ver o portal, ela fica surpresa quando ele utiliza a caminhada dimensional, que é muito mais ágil. A elfa vai na frente para entrar sorrateiramente pela janela, mas por ser uma guerreira com curvas bem caprichadas, o espaço apertado acaba jogando contra ela. E Ariane fica temporariamente entalada no vão, e depois de um sufoco, ela consegue se espremer para dentro, enquanto Ark e também Duncan simplesmente se teleportam para a sala logo em seguida, utilizando a caminhada dimensional. Ariane se recompõe rapidamente, mesmo estando um pouquinho envergonhada. Avançando em silêncio pelos corredores, eles abrem uma das salas e se deparam com uma cena perturbadora. Um grupo de mercenários mortos, assassinados recentemente. Estava claro que outra pessoa invadiu o prédio, e para ganhar tempo, o grupo decide se separar para cobrir mais terreno. Nosso protagonista avança utilizando seu teleporte de curto alcance para espiar por trás das portas e vasculhar as salas. De repente, ao entrar em um novo quarto repleto de corpos, ele é atacado por uma chuva de kunais. O cavaleiro reflete os projéteis com escudo, mas uma pessoa habilidosa e desconhecida salta na sua direção com um golpe rápido de adaga. Mesmo pego de surpresa, Ark demonstra sua incrível agilidade e bloqueia perfeitamente a sequência de ataques. Ao olhar de perto, ele fica completamente maravilhado. A sua oponente é uma grande ninja, e para melhorar, uma garota fera com orelhas e caudas de gato. O espírito otaku do protagonista vai às alturas. A garota ninja recua, chocada ao ver um cavaleiro de armadura pesada conhecendo as táticas do seu clã. É nesse momento que ela repara na raposinha ponta. Assustada, a garota baixa a arma e pede desculpas por atacar alguém que andava com uma criatura espiritual, pois sabia que esses seres jamais se aproximavam de pessoas ruins. Ela pensa que Ark está aqui para resgatar os elfos e revela que eles estão presos no porão, entregando a ele documentos com informações valiosas antes de seguir com seus próprios objetivos. E como a garota ninja não havia conseguido encontrar o que procurava, ela decidiu partir de fininho, após eliminar alguns bandidos. Antes de saltar de volta para os telhados, ela revela para Ark que ainda havia 2 elfos mantidos prisioneiros na mansão do Lorde local. E vendo a utilidade daquela informação, o protagonista pensa que ter a raposinha ponta ao seu lado foi a melhor coisa que lhe aconteceu nesse universo, funcionando como se fosse um verdadeiro amuleto da sorte. Ele então abre os documentos deixados pela garota gato e fica chocado. Eram contratos reais de compra e venda de escravos elfos. Ele corre para mostrar a papelada para os seus companheiros, que também ficam horrorizados com a descoberta, ao descobrirem que o Lorde Tinto, o governante daquela região, era ninguém menos do que o líder por trás de toda a rede de sequestros. O protagonista compartilha o restante que aprendeu da garota ninja, e para manter a identidade dela em segredo, ele assume todo o crédito pela informação, dizendo que havia interrogado um dos guardas. O grupo se prepara para descer sorrateiramente o porão, mas é interceptado por uma patrulha de bandidos. Assim não resta outra escolha a não ser lutar. Ariane utiliza seu golpe especial, a lâmina de fogo, e com um único arco de chamas, ela reduz os inimigos a cinzas. Com o caminho livre, eles correm em direção ao subsolo, onde as elfas prisioneiras estavam tremendo de medo ao escutar os fortes estrondos da batalha. A porta do porão é arrombada, e com a força bruta da sua armadura,
Ark simplesmente entorta as grades de ferro das celas como se fossem feitas de barro. Sem perder tempo, ele usa sua magia de teletransporte e leva todo mundo direto para um penhasco seguro nos arredores da cidade. E chegando lá, Ark usa seu feitiço sagrado para remover as cruéis coleiras devoradoras de mana das garotas, que se emocionam profundamente ao agradecê-lo. Diante de tamanho poder e bondade, Duncan finalmente aceita o cavaleiro como um aliado de confiança. Ele concorda em levar as jovens resgatadas de volta para a vila, deixando sob responsabilidade de Ark e Ariane a missão de invadir a mansão do Lorde. Para salvar os 2 últimos elfos com o palácio fortificado à vista, Ark utiliza a caminhada dimensional para avançar. Ariane assume a liderança e pede para que eles subam até o andar mais alto, onde certamente ficavam os aposentos privados do Lorde. No entanto, assim que alcançam os corredores superiores, eles dão de cara com guardas que estão ordenando que parem e se rendam. O protagonista reage rápido e utiliza o golpe de Wyvern, mas o ataque acaba destruindo o grande sino de alerta da torre, criando uma cortina de fumaça e um barulho ensurdecedor que arruína completamente qualquer chance de uma infiltração silenciosa. Os soldados entram em pânico tentando achar os invasores, enquanto Ark aproveita a confusão para se camuflar entre as estátuas e as sombras do cenário, avançando sem ser visto por aqueles guardas totalmente desatentos. Enquanto isso, um servo corre desesperado para avisar seu mestre, que por sinal é o pai daquele moleque mimado de antes, chamado Udor. Ele estava prestes a ficar com 2 elfas prisioneiras no seu quarto, quando então o servo invade o aposento, berrando que 2 monstros invadiram a propriedade. Essa acaba sendo a última palavra do coitado, antes que a porta seja violentamente arrombada por Ark e Ariane, que fazem uma entrada triunfal. O garoto Udor, que também estava no aposento, entra em desespero ao reconhecer os heróis e tenta fugir rastejando pelo chão. O Lorde Jinto ainda tenta confrontar os invasores, mas Ariane dá uma bicuda devastadora bem no meio das pernas dele, incapacitando o vilão e correndo para proteger as reféns. Ao mesmo tempo, Ark agarra Udor e arremessa ele com tanta força contra a parede que o riquinho mimado quase desmaia. É nesse momento que o nosso herói nota uma parede falsa no quarto. Ao quebrar a estrutura secreta com as próprias mãos, Ark chama Ariane para dar uma olhada, mas a elfa está ocupada demais descontando sua fúria e desferindo chutes violentos contra o Lorde caído no chão. Ela explica para Ark que existia um tratado formal de paz entre os humanos e os elfos, e como o Lorde Jinto foi o primeiro a quebrá-lo de forma tão inacreditável, ele merecia a pior das punições. Ariane, inclusive, chama as 2 elfas libertadas para descontarem sua raiva no homem, deixando o nobre completamente humilhado e bagaçado no chão, com uma cara engraçada. Enquanto isso, o alarme finalmente atrai os soldados do palácio, que chegam para tentar resgatar o patrão. Ark então pede para Ariane segurar os guardas, enquanto ela examina o cômodo secreto. Empunhando sua espada flamejante, ela derrota facilmente os soldados e ordena que as elfas fujam em direção ao lugar seguro, correndo logo em seguida para a sala secreta para ver o que o protagonista estava fazendo. Ao entrar, ela encontra Ark concentrado, coletando e guardando valiosas barras de ouro. Antes que ela possa dar uma bronca nele por estar roubando os tesouros do palácio, ele revela que tudo faz parte de um plano estratégico. Ele explica que qualquer organização criminosa precisa de muito dinheiro para funcionar, e que se confiscarem toda aquela fortuna, os humanos sobreviventes não conseguirão reativar a rede de sequestro de elfas tão cedo. Impressionada com o raciocínio dele, Ariane acredita no argumento e até fica elogiando a capacidade de planejamento do protagonista. De repente, uma série de explosões violentas começam a sacudir toda a estrutura da mansão, forçando o protagonista e também Ariane a fugirem rapidamente com todo o ouro, enquanto o prédio começava a desabar atrás deles. E como nenhum dos dois havia plantado aqueles explosivos, Ark logo pensa que aquilo só podia ter sido obra daquela misteriosa garota fera ninja. Com a missão concluída, Ariane cumpre sua parte no acordo e lhe entrega a quantia combinada pelo trabalho de mercenário, comentando que aquele valor não era nada perto daquele tesouro que ele havia acabado de confiscar na sala secreta. Mas, como um verdadeiro jogador experiente, Ark aceita o pagamento sem hesitar, afinal, ouro extra nunca é demais. É então que a garota elfa pergunta sobre seus planos no futuro e faz um convite irrecusável que ele a acompanhe até a terra dos elfos. Ela conta que muitos do seu povo ainda sofrem nas mãos de humanos gananciosos e que a força dele seria crucial para salvá-los. O protagonista fica muito empolgado e animado com a chance de explorar ainda mais aquele mundo de fantasia, mas decide agir com cautela. Ele fala que está em dúvida e pergunta se os elfos realmente aceitariam um forasteiro nas suas terras. Ariane fala que vai fazer de tudo que estiver ao seu alcance para conseguir a permissão dos anciões da vila, mas Ark impõe uma condição delicada. Ele avisa que não pode remover a sua armadura, em hipótese alguma, mesmo que isso seja necessário para sua identificação. E curiosa, a elfa pergunta o motivo de tanto mistério, e o cavaleiro aumenta o tom de seriedade, avisando que ela poderia considerá-lo um verdadeiro monstro se visse o que tem debaixo do capacete. E depois da promessa da guerreira falando que não queria mudar sua opinião sobre ele, Ark finalmente remove o capacete e revela a sua verdadeira face. Ele é um esqueleto vivo. Ariane recua, chocada, e pergunta o que aconteceu com o rosto dele. E como o protagonista simplesmente não pode falar que vira um personagem de videogame, ele improvisa e conta que simplesmente acordou assim um dia. Depois ele revela toda a história e a
lore que havia criado para seu personagem no jogo. Ele é um cavaleiro sagrado que foi atingido por uma terrível maldição e que agora precisa viajar pelo mundo em busca de uma cura. Embora ainda esteja surpresa, Ariane analisa a situação e confirma que Ark com certeza não é um morto-vivo maligno. Ela explica que se ele fosse uma criatura das trevas, a sua alma seria corrompida e ele jamais conseguiria ser capaz de conjurar magias sagradas de cura e também luz. Sem falar que a raposinha Ponta nunca ficaria tão confortável ao seu lado. E sabendo disso, a guerreira elfa afirma que o aceita exatamente como ele é, e garantindo que seu povo vai guardar o segredo dele. E até fala que o ancião da vila pode ter alguma pista ou conhecimento antigo que pode ajudar a quebrar essa suposta maldição. Muito satisfeito com a resposta, Ark aceita o convite e os dois firmam oficialmente a parceria de viagem. Ariane fica guiando ele em direção à sua cidade natal, através de florestas densas e fechadas. No caminho, empolgado com toda essa jornada, o protagonista tenta utilizar sua habilidade caminhada dimensional, mas acaba calculando mal a distância e assim despenca de um penhasco, caindo direto na margem de um rio. O grupo decide acampar ali para descansar durante a noite, enquanto Ariane envia uma mensagem de voz mágica para seu povo, avisando que está voltando com um convidado muito especial. A sua barriga ronca de fome, então o protagonista sai para caçar algo para o jantar, e quando ele volta, dá de cara com a elfa, que geralmente é tão séria e durona, abraçada e cheia de carinhos com a raposinha Ponta. Ele até aproveita o momento para dar uma provocada, e após alguns dias de caminhada, eles finalmente chegam à entrada da cidade élfica. Ao se deparar com gigantescos e imponentes portões de ferro, Ark fica completamente maravilhado com a beleza do lugar. Ariane se aproxima e solicita a abertura da passagem. O cavaleiro observa fascinado o visual puramente fantasioso daquela estrutura gigante, sendo erguida por mecanismos antigos. Ela entra na cidade e pede para que ele fique aguardando do lado de fora, até que ela consiga falar com o conselho, e assim conseguir obter a permissão formal dos anciãos. Enquanto fica esperando, Ark analisa a gigantesca cerca de madeira que protege o perímetro. E sabendo que os elfos têm uma criatividade incrível, ele pensa que aquela estrutura também deve ser muito antiga, pois o tempo passa de forma bem diferente para aquela raça. No entanto, a demora de Ariane começa a ficar longa, e o esqueletão decide se distrair brincando. Enquanto fica esperando, Ark aproveita o tempo ao lado da raposinha Ponta para praticar um pouquinho de esgrima, treinando e aprimorando suas habilidades com a espada, e chegando até a tirar um cochilo, antes da elfa finalmente retornar. Para sua alegria, ela traz boas notícias. A permissão foi concedida. Ao cruzar os portões, o cavaleiro fica impressionado ao notar que a cidade élfica lembra bastante uma charmosa vila agrícola, sem falar que as casas misturadas com a natureza acabam dando um toque e charme especial dos arquitetos élficos. Bem no centro do vilarejo está uma árvore colossal, que servia tanto de residência quanto de escritório para a liderança local. Ariane então leva o protagonista até a presença do ancião Dylan e de sua esposa, chamada Glennis, que os recebem de braços abertos e agradecem profundamente ao guerreiro por ter protegido a sua filha. E só nesse momento que a ficha do protagonista cai, ele descobre que Ariane é ninguém menos do que a filha do ancião da vila, algo que ela estava escondendo esse tempo todo. Durante a conversa, Glennis comenta em tom de brincadeira que a filha era apenas uma jovem de 170 anos, embora a própria garota guerreira confesse já ter passado dos 240, uma confusão na idade que acaba deixando Ariane irritada. O protagonista fica em choque ao testemunhar pessoalmente a impressionante vida longa dos elfos, já que visualmente ela não parecia ter mais do que 20 e poucos anos humanos. O ancião Dylan novamente mostra sua gratidão para Ark, mas logo em seguida assume uma postura mais rígida ao perguntar à filha sobre o motivo de ter provocado a casa de um nobre. Destruir uma propriedade tão famosa é um grande problema, quando o objetivo inicial era apenas o resgate dos prisioneiros. E sem saber como se explicar diante do pai, ela fica hesitante, mas Ark decide intervir para salvá-la. O cavaleiro esqueleto conta cada detalhe de toda a gravidade da situação, e compreendendo os motivos, o ancião Dylan afirma que vai apresentar o relatório completo e as provas na convenção dos anciões, incluindo os contratos reais de escravidão que Ark havia confiscado. E com os assuntos de política resolvidos, a mãe de Ariane, Glennis, serve o jantar, e conforme a família começa a se servir, Ark entra em pânico, sem saber como é que vai se alimentar. E percebendo o desconforto do aliado, Ariane pede para que ele não se preocupe, e Dylan conta que já está sabendo da situação dele, e que o segredo de sua aparência estará completamente seguro entre os 3 membros da família. E levado pela confiança daqueles que o acolheram, o protagonista respira fundo, e mesmo hesitante, remove seu capacete, compartilhando uma refeição com outras pessoas pela primeira vez em várias semanas. Na manhã seguinte, Ark acorda em uma cama muito confortável, desfrutando de um raríssimo momento sem a sua pesada armadura, enquanto a pequena Ponta fica dormindo tranquilamente utilizando o peitoral vazio dele, como se fosse uma cama improvisada perfeita. E saindo do quarto, ele é informado pelos outros moradores que Dylan e também Ariane já haviam partido logo cedo para a grande assembleia. Ele descobre que logo atrás da residência ficava um círculo de teletransporte para a capital élfica, que era uma grande estrutura mística de madeira ligada a um cristal mágico de alta potência, que a ativação precisava do controle
de energia de vários magos elfos ao mesmo tempo. Enquanto isso, na capital, Dylan e também Ariane fazem sua entrada no palácio. A imensa capital élfica transborda imponência e movimento. Os dois estão indo sem demora ao quartel-general do Conselho, onde os líderes de todas as tribos já estavam aguardando. O chefe supremo dos anciãos então abre a sessão perguntando para Dylan quais foram as descobertas sobre a recente onda de desaparecimentos, e o chefe da vila apresenta os fatos de forma implacável. Ao tomarem conhecimento dos contratos e da traição da nobreza humana, os anciãos ficam profundamente horrorizados, e no calor do momento, alguns começam a recomendar uma guerra total contra a humanidade, exatamente como aconteceu 600 anos atrás. Contudo, havia um grande problema: nenhum humano vivo se lembrava daquela antiga guerra. Uma coisa que para a longa vida dos elfos representava apenas uma geração de distância, para os humanos havia se tornado um mito esquecido, em páginas distantes de livros de histórias. E durante aquela guerra antiga, os dois lados haviam selado um pacto de não agressão que os humanos acabaram de violar de forma covarde. Ainda assim, o Conselho sabia muito bem que tomar qualquer decisão precipitada poderia acabar causando um banho de sangue. Um dos anciões então recomenda enviar uma queixa formal ao reino humano, a nação com quem o tratado original foi assinado. Mas o líder dos guerreiros retrucou imediatamente, afirmando que os elfos não deviam explicações à raça humana. Na verdade, é pior ainda: os humanos sobreviventes poderiam utilizar estratégias e distorcer os fatos, acusando Ariane e seus aliados de atacarem injustamente a propriedade de um nobre. E diante do risco, o chefe supremo concordou com os perigos e ordenou que as operações de resgate continuassem em total sigilo. A partir daquele momento, a libertação dos elfos sequestrados seria conduzida com cautela redobrada, enquanto as equipes de espionagem manteriam os olhos bem abertos sobre os passos da nobreza humana. Quando Ariane e seu pai voltam da Assembleia, a jovem guerreira fica se sentindo profundamente culpada, com medo que suas atitudes na mansão possam ter complicado a política do seu povo. No entanto, Dylan fica confortando ela, garantindo que ela fez o que era certo e honrado para salvar seus irmãos de raça. E tentando dar uma animada, o patriarca muda de assunto e solta uma bomba, revelando que a irmã mais velha de Ariane, uma elfa totalmente obcecada por combates, está quase se casando. A Ariane entra em choque com essa notícia, já que mal conseguia imaginar uma guerreira tão implacável dividindo a vida com alguém. É então que somos apresentados à irmã mais velha chamada Evelyn. A garota recém-chegada mal espera saudações e já avança em Ariane com um abraço sufocante de osso, ignorando completamente a presença do pai. E após terminar de esmagar a caçula com todo o seu carinho, Evelyn confessa o quanto está orgulhosa por Ariane ter enfrentado traficantes de escravos e ter salvo tantas vidas élficas. Embora as palavras fossem muito doces, receber aquele elogio só faz com que Ariane se sinta um pouquinho diminuída. Afinal de contas, a sua irmã mais velha é considerada uma das maiores prodígios militares dos elfos, e Ariane sempre carregou um leve complexo de inferioridade, justamente por ser irmã de um gênio do combate. E para desviar o foco de si mesma, ela pergunta para Evelyn sobre o tal casamento. A irmã mais velha dá um sorriso e devolve a pergunta, querendo saber se Ariane já tem algum pretendente. A caçula fica negando na mesma hora, garantindo que não tem nenhum homem na sua vida, mas acaba do nada corando e ficando vermelhinha. A mente de Ariane acaba voando direto para a imagem de Ark, e Evelyn não perde a chance de dar uma provocada. A irmãzona fica brincando, dizendo que se algum dia algum homem quiser a mão de Ariane, teria primeiro que provar ser mais forte do que ela em um duelo. Ariane rebate, dizendo de forma empurrada que a irmã mais velha deveria admitir logo que deseja vê-la solteira para o resto da vida. Isso acaba arrancando uma boa gargalhada de Evelyn, e pelo visto, o futuro cunhado não vai ter uma vida muito fácil. Enquanto isso, do lado de fora, Ark aproveita para fazer um tour pelo vilarejo. O passeio é um pouco desconfortável, já que os moradores locais estavam agindo com muita desconfiança, e apenas as crianças que ele resgatou estavam demonstrando alguma simpatia. E de volta para casa, a esposa do ancião, chamada Glennis, surpreende ele com um convite inusitado. Ela tá chamando ele para um duelo de treinamento, utilizando apenas espadas de madeira. O cavaleiro aceita, embora fique se perguntando se aquela simples dona de casa realmente sabia lutar. O que ele não sabia é que Glennis havia sido a mentora de Ariane, e também a responsável por ensinar a filha todas as suas técnicas de esgrima. E sendo uma elfa negra, uma raça muito conhecida por sua capacidade física e reflexos muito superiores, ela sentia a necessidade de testar pessoalmente a força de qualquer um que andasse ao lado da sua querida filha. O objetivo de Glennis era muito simples: descobrir se o companheiro de Ariane era realmente poderoso bastante para protegê-la dos perigos no mundo exterior. O protagonista entende os motivos e assume a sua postura de combate, mas assim que o treino começa, a veterana toma a iniciativa. Ela domina completamente as defesas de Ark com uma sequência de estocadas frontais incrivelmente velozes, e em um piscar de olhos aparece bem atrás dele, aplicando uma rasteira perfeita que o joga direto para o chão com a ponta da espada de madeira apontada para o seu pescoço. A esposa do ancião fica avaliando friamente que os movimentos dele, embora sejam fortes, ainda eram de um completo iniciante, passando até mesmo a dar dicas valiosas de postura e truques de combate, antes de chamá-lo para o próximo round. E longe de ficar frustrado, Ark fica muito empolgado com a chance de absorver técnicas reais de uma verdadeira mestre espadachim. A partir dali,
dali, a sorridente e letal dona de casa derrota o nosso protagonista dezenas de vezes das maneiras mais humilhantes possíveis. Mas o cavaleiro continua se levantando e aceitando o desafio, e perto do fim do treino, Ark acredita ter encontrado a brecha perfeita para pegá-la de surpresa e ativa sua caminhada dimensional. No entanto, mesmo conseguindo se teleportar exatamente para as costas da elfa, os reflexos de Glennis são tão absurdos que ela se esquiva sem esforço e o joga no chão mais uma vez. E mesmo sendo essa guerreira formidável, ela do nada volta para seu papel de dona de casa e começa a falar, preocupada com o cardápio que precisa preparar para o jantar. Ela se afasta tranquilamente toda felizinha, deixando para trás o protagonista exausto, coberto de poeira e refletindo sobre uma dura realidade. Nesse mundo, ter atributos de nível mítico e armaduras lendárias não significavam nada se você não tivesse a experiência real de combate, que só os anos de combate poderiam trazer. Ao voltar para os aposentos da família, ele descobre que a residência conta com uma autêntica sala de banho e a vontade de relaxar fala muito mais alto. O esqueletão acaba levando a raposinha ponta junto com ele, dá um banho no animalzinho e finalmente entra na água quente. Ele tá sentindo o calor fazer até mesmo seus ossos vibrarem de puro alívio. Afinal, banhos termais eram um luxo absoluto nessa era medieval. Enquanto o protagonista aproveitava um momento relaxante com seu animalzinho de estimação, adivinha só, a Ariane, exausta, também volta para casa. Após um dia cansativo, ela entra direto na sala de banho, sem sequer imaginar que o local já estava ocupado. E tudo por culpa dessa arquitetura aberta e natural dos elfos, o cômodo não possuía sequer portas trancadas, o que acabou resultando no cenário mais embaraçoso possível. A Ariane fica completamente paralisada e em choque ao se deparar com um esqueleto maluco relaxando tranquilamente dentro da banheira. É em pânico e sem sequer dar a chance para Ark se explicar, a elfa doidinha solta um grande grito e expulsa ele do local com uma rajada de fogo. No fim das contas, os dois terminam a noite mortos de vergonha, tudo por causa daquele mal entendido no banheiro, fechando assim o dia na Vila Élfica com mais uma tremenda confusão familiar. É então que o ancião Dylan se aproxima para conversar em particular com Ark sobre a decisão final do conselho. Eles decidiram contratá-lo oficialmente para ajudar Ariane a resgatar o restante dos elfos sequestrados. E como o vilarejo não tinha grandes quantidades de ouro para pagar por um guerreiro com equipamentos tão valiosos, os anciões fizeram um acordo diferente. Trocaram o serviço por informações raras que poderiam ajudá-lo a quebrar a sua suposta maldição. O ancião Dylan então revela que existe uma lendária fonte termal localizada nas proximidades da Coroa do Senhor, onde as águas místicas teriam o poder de dissipar qualquer feitiço ou maldição de quem se banhasse nelas. E muito curioso, Ark pergunta o que seria essa tal Coroa do Senhor, e o elfo fica explicando toda a lenda do lugar. Ele conta que tem muitas espécies de criaturas semelhantes a dragões espalhadas pelo mundo, sendo os senhores dragões os mais antigos e poderosos de todos. A Coroa do Senhor é, na verdade, uma árvore colossal e muito rara que brota apenas nos locais escolhidos por um senhor dragão para ser a sua morada. E devido à gigantesca energia mística do ambiente, uma enorme variedade de espíritos da natureza habita essa região, dando assim propriedades milagrosas às folhas e frutos da grande árvore. No entanto, o ancião faz o aviso: o local é muito perigoso, pois qualquer perturbação aos espíritos iria despertar a fúria do próprio senhor dragão. Embora seja um território proibido para os humanos, os elfos têm uma forte ligação com a natureza e conseguem obter a permissão dos espíritos para transitar por ali. E durante a reunião, os anciões estavam dispostos a garantir essa mesma permissão para Ark. E Dylan pergunta se aquela proposta serve como pagamento justo, e Ark responde que é muito mais do que o bastante. E depois, enquanto está deitado no seu quarto, o cavaleiro fica se perguntando se ele realmente foi vítima de uma maldição. Afinal de contas, a história que ele havia contado a todo mundo era apenas a lore oficial do seu personagem no jogo de RPG, e ele não tem certeza se as regras do jogo se aplicavam do mesmo jeito a essa nova realidade. Pensando bem, ele se lembra de um detalhe: se o seu corpo atual fosse fruto de uma maldição, ele mesmo poderia tentar se purificar utilizando seu feitiço sagrado anti-maldição, uma magia de nível médio muito eficaz. Ele até conhece feitiços de purificação ainda mais potentes, mas que acabariam causando danos aos mortos-vivos. E para não correr o risco de se ferir gravemente caso seu corpo de esqueleto acabe reagindo mal, Ark faz um teste seguro, conjurando a magia anti-maldição apenas na sua mão direita. E para sua total surpresa, o feitiço funciona instantaneamente, e seus ossos dão lugar a uma mão perfeitamente humana. Em choque com a descoberta, ele solta um grito alto de alegria, mas o entusiasmo dura pouco. Exatamente 5 segundos depois, o efeito mágico se dissipa e a sua mão retorna para o estado esquelético, e motivado a fazer a transformação durar, ele passa o resto da noite conjurando o feitiço várias vezes, mas o resultado é sempre o mesmo. E muito cansado sem pregar o olho, ele se prepara ao amanhecer, pois ele e também Ariane precisam partir bem cedo, em direção à capital do reino dos humanos para caçar os criminosos. O objetivo da missão era localizar os nobres e mercenários, cujos nomes estavam inscritos na lista de compradores de escravos. E enquanto estão caminhando, Ark continua pensativo sobre os testes da noite anterior, já pensando que a sua condição de esqueleto realmente funciona como um tipo de maldição persistente, que está programada para sempre ficar voltando, não importa quantas vezes ele tente purificá-la. Assim que deixam os limites da floresta protetora, o grupo acaba sendo surpreendido por
monstros libélulas gigantes perto de um lago. O esqueletão entra em pânico com o visual bizarro das criaturas e recua, mas Ariane age rápido, elimina as ameaças e o guia até uma taverna na estrada para que possam se alimentar e planejar o próximo trajeto. Ela explica que a rota tradicional até a capital envolve pegar uma carruagem que contorna toda a floresta, mas que o plano deles era cortar caminho diretamente pelo meio da mata fechada para ganhar tempo. Ao escutar a conversa, uma garçonete da taverna os interrompe com um aviso preocupada, implorando para que não entrem na floresta de jeito nenhum. Ela explica que a área foi recentemente invadida por uma matilha de monstros altamente perigosos, conhecidos como lobos assombrados, que vêm atacando os viajantes sem que a guarda local mova sequer um dedo para protegê-los. Ariane escuta o aviso com atenção e fica pensativa por um instante, mas logo acalma a funcionária, garantindo que os lobos não seriam um problema para eles. Assim que adentram a floresta, Ark, curioso, pergunta o motivo dela ter ficado tão interessada ao escutar o nome daquelas criaturas. Ariane revela que, de acordo com as antigas tradições do seu povo, a pelagem da cauda de um lobo assombrado é o material utilizado para confeccionar véu de casamento, sendo considerado o presente de maior prestígio que alguém pode dar para uma noiva. E como o casamento da sua irmã mais velha estava se aproximando, ela viu aqui a oportunidade perfeita para conseguir o presente ideal, e não demora muito para que os próprios monstros resolvam aparecer, cercando a dupla por todos os lados. Em meio a um nevoeiro, Ark avança e desfere um golpe poderoso contra o primeiro lobo, que salta na sua direção, mas a criatura simplesmente desaparece no ar como fumaça. Assim que a lâmina o toca, o cavaleiro logo percebe que está lidando com ilusões místicas. Mesmo sabendo disso, o ataque coordenado vindo de todas as direções torna quase impossível diferenciar quais cópias são falsas e quais são os lobos reais. O esqueletão começa a sentir pressão por toda a quantidade de alvos, até que se lembra das características da criatura no jogo. A espécie lobos assombrados são feras muito inteligentes que utilizam clones ilusórios para confundir e subjugar oponentes mais fortes, agindo sempre seguindo o comando tático de um líder alfa escondido na retaguarda. No entanto, enquanto o protagonista decide decifrar o padrão da matilha, Ariane demonstra total domínio da situação. Quando um grupo de clones salta na sua direção, a garota elfa conjura uma esfera de fogo devastadora para dissipar as ilusões na vanguarda, se preparando para interceptar os verdadeiros atacantes que vinham logo atrás. Logo em seguida, ela conjura espinhos de terra que brotam do chão, conseguindo acertar um dos lobos reais, e no meio de tantas ilusões, Ark fica se lembrando da sua total falta de experiência em combate. Embora seus atributos sejam tão absurdamente altos que as mordidas das feras nem sequer fazem cócegas em sua armadura mística. Como ele não tem a mesma técnica refinada de Ariane, ele decide focar suas forças diretamente no líder da matilha, para assim finalizar o confronto o quanto antes. O lobo alfa observa toda a ação do alto do penhasco. Ark utiliza a caminhada dimensional para se esgueirar num piscar de olhos, aparecendo bem atrás do monstro, aplicando um golpe, mas o líder, muito rápido, consegue saltar a tempo para se esquivar. Olhando de perto, Ark repara no mesmo anel de metal preto e vermelho preso na pata do lobo alfa, que é exatamente o mesmo artefato que ele havia visto no lagarto gigante da sua primeira missão. E querendo testar uma ideia, o cavaleiro fica completamente imóvel, atraindo o monstro para atacá-lo pelas costas. Assim que a fera morde sua armadura, Ark contra-ataca com uma rajada de fogo através da sua capa e brande sua espada com um corte preciso, destruindo o anel misterioso. No instante que o objeto se quebra, o lobo alfa recupera a razão, solta um uivo imponente e comanda toda essa matilha para recuar em direção ao coração da floresta. Ariane sobe o penhasco para entender o que aconteceu, chegando bem a tempo de ver o resto do anel se dissipando no ar, ficando completamente chocada. Contudo, Ark finalmente começa a ligar os pontos. Ele conta ela sobre o monstro lagarto que carregava o mesmo item, sugerindo que tem algo muito mais sinistro por trás de tudo isso. Aqueles anéis claramente estavam forçando criaturas mágicas a invadirem territórios que não eram seus e atacarem os moradores locais sem controle. E esquecendo um pouco essa investigação, Ariane pede para Ark esperar enquanto ela faz coleta da pelagem da cauda dos lobos derrotados, para assim dar de presente para sua irmã. Enquanto o cavaleiro fica esperando pacientemente, a raposinha ponta fica farejando algo estranho no ar e dispara entre as árvores. Ark vai atrás do seu animalzinho de estimação e avisa Ariane para esperá-lo aqui, enquanto ele persegue a raposa pela mata densa. Enquanto isso, uma luxuosa carruagem avançava pela estrada real que contornava a floresta. Em seu interior estava a princesa Yoriarna, do reino Rodin, que viajava em uma missão diplomática para se encontrar com os líderes elfos e discutir sobre a crise dos sequestros. Ela tinha forte suspeita que seu irmão mais velho, o segundo príncipe Darkaris, estava profundamente envolvido no tráfico ilegal de escravos, e também contando com o apoio oculto do poderoso império de Revillon. Por outro lado, o seu outro irmão, o primeiro príncipe Sect, era um homem extremamente ambicioso que faria de tudo para conseguir a linha de sucessão ao trono. O primeiro príncipe Sect vinha fazendo secretamente o apoio do Império Ocidental, gerando uma violenta disputa silenciosa pelo trono entre os dois irmãos, o que deixava a estabilidade do reino
pendurado por um fio. A princesa fica preocupada com o rumo de toda aquela briga política e torce para que sua viagem traga uma solução pacífica. Mas seus medos se concretizam na mesma hora em que a carruagem é violentamente emboscada por um esquadrão de assassinos de elite. No interior do veículo, a fiel empregada tenta proteger Yuriarna a todo custo, mas a carruagem para bruscamente. Ao olharem para fora, elas percebem com horror que toda a guarda real já havia sido exterminada e que estavam completamente cercadas pelos criminosos. A porta é arrancada e a empregada tenta um último ato desesperado de bravura, saltando contra o invasor com uma adaga, mas é golpeada sem piedade e perde a vida. Yuriarna entra em pânico e corre para ajudar sua protetora, mas o assassino desfere um golpe fatal diretamente em seu corpo, tirando a vida da princesa. Um dos cavaleiros da própria escolta real revela ser o grande traidor infiltrado na conspiração e ordena que os mercenários façam alterações nos corpos para simular um ataque comum de bandidos de estrada. Ele fica rindo alto com a promessa da fortuna que receberiam por todo esse serviço sujo. É nesse momento que a brava raposa Ponta salta de surpresa contra o rosto do soldado traidor. O homem se debate, irritado com aquela criatura espiritual furiosa grudada na sua cara, e saca sua arma para matá-la. Porém, a presença imponente e ameaçadora de Ark aparece bem atrás dele, segurando os pulsos do traidor com tanta força que o som dos ossos quebrando ecoa pelo local. O protagonista arremessa o soldado para longe como se não fosse nada e se ajoelha para examinar a jovem caída, notando pelas vestes que se trata de uma nobre de altíssimo escalão. Os assassinos sobreviventes percebem que esse cavaleiro testemunhou todo ataque à carruagem e dispara uma saraivada de feitiços de fogo e também projéteis de pedra contra ele, mas os ataques sequer arranham a armadura mística do herói. Olhando para a princesa sem vida, Ark fica pensando se deveria interferir utilizando magia proibida de ressurreição. Ele sabe que se isso fosse realmente um videogame, salvar uma figura importante iria render uma ótima recompensa e pontos de reputação, mas fica hesitando ao pensar nas complicações reais de trazer alguém de volta do mundo dos mortos. Ele só volta a prestar atenção ao redor quando a magia dos inimigos para de repente, dando lugar a gritos desesperados. O líder dos lobos havia voltado com sua matilha, buscando vingança contra os humanos, e agindo como forma de agradecimento para o protagonista por tê-lo libertado do controle do anel. Ark então decide dar apoio aos lobos para limpar todo aquele lixo o mais rápido possível. Alguns poucos assassinos conseguem bater em retirada, mas o restante do bando é completamente eliminado pelas feras. O lobo alfa parte com sua matilha após cumprir a sua forma de retribuição. Agora que o local está deserto e sem testemunhas, Ark percebe que agora é seguro utilizar a sua habilidade mágica de nível supremo, o feitiço de ressurreição. Uma luz sagrada e intensa consagra todo o local, trazendo a princesa Yuriarna de volta à vida. E aliviado por ver aquele feitiço funcionando perfeitamente, ele pede para a Ponta fazer companhia para a jovem, enquanto ele se apressa para socorrer os outros caídos. E utilizando a mesmíssima magia milagrosa, Ark consegue salvar a empregada pessoal e também alguns soldados da escolta. Embora um deles ainda estivesse em um estado extremamente debilitado, mesmo exausto, Ark se esforça ao máximo para salvar todas as vidas que consegue. Enquanto o brilho dourado e reconfortante da magia de ressurreição preenche toda a estrada, a princesa abre os olhos por um breve momento, impressionada com a forma daquela armadura imponente e se perguntando se estava diante de um anjo enviado pelos céus. Foi isso que ela pensou antes de apagar novamente, e depois ela acorda assustada com os gritos da sua empregada, que sacode ela emocionada ao perceber que ambas estavam vivas e sem um único arranhão no corpo, embora alguns soldados infelizmente não tenham resistido. Os guardas restantes também foram trazidos de volta à vida pelo milagre místico. A princesa tem mais a pura certeza que o ataque não foi um sonho. As roupas rasgadas e manchadas de sangue eram a prova irrefutável de que ela havia sido brutalmente assassinada, mas que uma intervenção divina direta havia operado um milagre para salvá-las. E radiante e também revigorada, a princesa reúne os sobreviventes e motiva todo mundo com um discurso poderoso, expondo a conspiração política que tentou silenciá-la, e declarando que a misericórdia de Deus era um sinal definitivo de que a sua missão diplomática precisava ser cumprida a qualquer custo. Inspirados pelas palavras da realeza, os soldados ficam firmes, decididos a continuar o caminho imediatamente. Escondido na moita, Ark observa o desfecho da cena e finalmente entende toda a magnitude das suas ações ao se dar conta de que aquela jovem era ninguém menos do que a própria princesa do reino. Ao dar meia volta, ele começa a se perguntar se não acabou exagerando ao utilizar uma magia tão absurda quanto a ressurreição, sabendo muito bem que aquele ato milagroso poderia mudar drasticamente o curso da história daquele mundo. E de volta ao ponto de encontro, ele encontra Ariane com a missão cumprida, tendo coletado com sucesso a pelagem mística necessária para confeccionar o véu da sua irmã. Ela repara na demora e pergunta o que houve, mas Ark muda de assunto de um jeito bem-humorado, garantindo que não foi nada de especial. E continuando a jornada em direção à capital, a dupla logo chega ao movimentado mercado central, quando de repente, um homem acaba sendo arremessado violentamente na direção de Ark, e olhando para o lado, ele se depara com uma garotinha cercada por vários brutamontes. Com uma agilidade impressionante, a pequena avança contra os oponentes, acertando os olhos de um deles e provocando os outros a virem com tudo para cima dela. O espírito heróico de Ark fica gritando para que ele faça alguma coisa e ajude a pobre criança, mas Ariane segura seu ombro, garantindo que não tem a menor necessidade de interferir.
ali, e ela estava coberta de razão. Em um piscar de olhos, a jovem nocauteia o resto do bando com golpes marciais devastadores, deixando o cavaleiro boquiaberto. E assim que a poeira baixa, a garotinha fixa os olhos em Ark, deixando ele tenso com a possibilidade de ser o próximo alvo da sua porradaria. Mas em vez disso, ela se aproxima com uma reverência impecável, o recebendo educadamente e dizendo que era uma enorme satisfação reencontrá-lo. Na mesma hora, o protagonista reconhece, era simplesmente a espetacular garota fera ninja que ele havia conhecido na fortaleza do Lord Jinto. A jovem garota elogia a performance do cavaleiro no resgate anterior e revela que estava justamente atrás dele para tratar de um assunto importante. Interessada, Ariane pergunta quem é essa recém-chegada e como ela sabia tanto sobre a operação do porão dos nobres corruptos. E o protagonista fica explicando que aquela dali foi justamente a pessoa quem forneceu as pistas fundamentais para salvar os elfos. A garota fera se apresenta toda educadinha como Shiomi, integrante do renomado clã de ninjas Jinshin, falando que é uma das 6 principais guerreiras de elite da sua vila oculta. O trio então aluga um quarto para conversar em segurança. E é justamente ali que o lado otaku do protagonista começa a falar mais alto em seus pensamentos, vibrando ao perceber que uma verdadeira ninja com traços de felino era o ápice absoluto de qualquer universo de fantasia. Após as apresentações formais entre Ariane e também a gatinha, Shiomi vai direto ao ponto e pergunta para Ark sobre como é que ele sabia o termo exato ninja, já que ninguém nesse mundo sabia o que era essa palavra. O cavaleiro está em um beco sem saída, já que revelar a verdade sobre o Japão e os videogames iria denunciar a sua origem de outro mundo, e pensando rápido, ele improvisa e fica inventando que na sua terra natal bem distante existiam agentes secretos e assassinos que utilizavam roupas idênticas e atendiam por aquele mesmo nome. Para a surpresa do herói, Shiomi arregala os olhos e pensa que Ark veio do mesmíssimo país lendário que o grande fundador do seu clã, um guerreiro mítico que chegou àquelas terras há 600 anos, e para Ark, aquela revelação era um choque absoluto. O lendário fundador do clã Jinshin também era um japonês que havia sido transportado para aquele mundo no passado, tendo espalhado as artes marciais e a cultura shinobi. E cortando toda essa aula de história, Ariane pergunta para Shiomi sobre o verdadeiro motivo da sua visita, e a expressão da ninja logo se torna melancólica ao pedir ajuda do cavaleiro. Ela revela que o povo Homem-Fera vem enfrentando o mesmíssimo pesadelo que os elfos, sendo caçados, sequestrados e vendidos como mercadoria por humanos maldosos. A garotinha Shiomi e seus amigos estavam envolvidos em uma grande operação de libertação na capital e precisam desesperados do poder avassalador de Ark para garantir o sucesso da missão. E desesperada para salvar seus irmãos de raça, ela se curva e oferece tudo que tem em troca do apoio do herói. Shiomi se oferece para entregar todas as informações que possui sobre os elfos sequestrados, mas o protagonista responde com cautela. Ele explica que já possui um contrato com os elfos e que precisa da autorização de Ariane para aceitar um novo trabalho. A pequena ninja fica visivelmente desanimada, mas Ariane a observa e pergunta se ela vinha sendo treinada para salvar seu povo desde a infância. Shiomi confirma que sim, revelando que essa sempre foi a única missão da sua vida, e sentindo uma forte empatia por ver na garota o mesmo desejo de proteger a raça, a guerreira elfa decide aceitar a aliança, perguntando logo em seguida qual é o plano dos ninjas. E com isso, rapaziada, a gente chega no finalzinho de mais uma parte, que a continuação já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.